dentro do capítulo 7, ele fala da importância de levar situações para o modelo de aprendizado. Eu acho que se a gente trazer isso para dentro da casa espírita, que eu acho que é legal, uma coisa que a gente pode pensar no futuro fazer, claro, depende do grupo, né? Seriam grupos de discussões, tipo assim, de casos, né? Pegando talvez as obras básicas, para que a gente possa trazer situações e um grupo de discussão dentro daquilo que a gente aprendeu com o espiritismo, como lidar dentro daquela situação daquele quadro, sabe? Mas na minha cabeça, veja, Carol, estudando isso, não faz sentido ter grupos de estudos que não sejam os temas da vida. Porque se a doutrina espírita é para os temas da vida, e se o aprendizado do adulto é para os temas da vida, o que a gente está estudando aqui? Conceito? Mas por que a gente estuda o conceito? Para que isso transforme a nossa vida. Se as pessoas vêm com as questões de vida, aonde que entrou a lógica de começar por conceitos? Né? Então, na minha cabeça, os grupos de estudos que vão compor um dia um centro espírita são os temas da vida. Então nós vamos ter grupo de aborto, nós vamos ter grupo de relacionamento conjugal, grupo de educação de filhos, grupo de luto, grupo de mediunidade, grupo de sexualidade. Os temas que trazem as pessoas aqui, e nós que somos os coordenadores é que vamos ter que correr pelas obras de Kardec para ir mostrando como os conceitos doutrinários ajudam o sujeito a compreender melhor aquela situação de vida. Só que não sei se vocês entendem por que a gente ainda não faz esse modelo. Porque não temos coordenadores capacitados, porque a gente não sabe transitar pelas obras de Kardec. E segundo, porque o modelo de conceito ele é muito mais confortável. A gente tem a aulinha pronta, você enfia a aulinha nas pessoas. E o sujeito é que se bate para levar para a vida dele. O modelo andragógico, ou modelo de educação de adultos, coloca o professor no lugar do desconforto, porque vem o sujeito e eu que tenho que me descabelar para achar os fundamentos para ajudar ele a encontrar a resposta. Então, nesse modelo que a gente está hoje, é confortável para a gente e desconfortável para o sujeito, ou inútil às vezes para o sujeito. Agora, no modelo contrário, para que tenha utilidade para ele, a gente tem que suar. Então, eu não acredito que vai ter estudos de conceitos, porque como que vai aprender um conceito? Estudando sozinho. Então a gente vai estudando por conta. Mas eu achei interessante que ele fala o seguinte, que um próprio aluno, ele pode ser autônomo, exato. Em um lado. Em diferentes contextos. Exatamente, sim. Mas ele ser dependente no outro. Sim. E isso dentro da questão da autonomia é muito importante para a pessoa que está na coordenação do estudo. Eu vou ser bem sincera, e a parte prática, que a gente conversava da questão de pegar um assunto e se preparar e tal, eu vou sentir falta de ter esse acesso, da gente poder ter essa experiência contigo, entendeu? Porque eu ainda me sentiria um pouco desconfortável de como fazer esse manejo na prática. Entendeu? Mas isso vai ser depois, Carol, porque com tudo isso aqui, vocês estão tendo material para trabalhar um sujeito dependente como estimulando a autonomia. Esse é um dos tópicos, outros tópicos. Então isso tudo aqui é base para poder fazer o processo de como você maneja um sujeito dependente ou um sujeito mais autônomo no grupo, né? Isso aqui é a base. Se vocês não têm isso aqui, não conseguem daí fazer os manejos, né? Então vai ser um segundo momento daí, né? Mas eu mandei ali, eu não sei se vocês ainda conseguem ver, esse quadrinho aqui, ó, ele é excelente. Eu preciso confessar para vocês que eu não tenho competência para fazer a explanação dos dois azuizinhos ali na volta, porque eu trabalho com uma amiga lá no Brasil chamada Fabiane Vesani, e um dia eu vi ela apresentando essa parte aqui, eu falei, caramba, não tinha entendido isso, e aí ela explicando, eu falei, ai, que legal, sempre que precisava eu vou falar para a Fábia apresentar isso, só que daí não deu para trazer ela, que ela tá lá no Brasil, e aí me ferrei, porque não sei como apresentar aquela parte, eu só sei apresentar os 6 de dentro. Vocês viram ali os itens que eles colocam? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 itens que é a base da educação de adultos. Esse é o quadro que tem dentro do livro, né? Isso. Está lá dentro do livro. Então, se você está trabalhando com adulto, é como se fossem itens que você tem que levar a sério. Precisa ter processo colaborativo. Ele precisa entender por que ele está estudando, o que ele está estudando e como que ele vai estudar. Então, por isso que eu digo para vocês, quando chega um sujeito no centro espírita e já existe um currículo pronto, está ferindo um fundamento pedagógico, vamos assim dizer, está desconsiderando uma necessidade do sujeito.
Qualquer currículo previamente estabelecido que não leve em consideração o processo colaborativo tem grandes chances de não ter o envolvimento da pessoa. Então, quando a gente tem um grupo de estudo onde as pessoas não estão lendo, um dos elementos que pode contribuir para eles não lerem é eles não fizeram parte do processo colaborativo. Então, como eles não fizeram parte, eles não compram a ideia. Você quer que eles leiam? Ou você oprime e diz, tem que ler, cacete! Vocês querem aprender como se vocês não lerem? Ou você insere o sujeito no processo colaborativo. Como no centro espírita não tem essa via primeira, se aprenda a envolver as pessoas no processo colaborativo. Na escola, o que a gente faz? A gente tem prova, a gente reprova, a gente chama a diretora, a gente tira da sala. A gente tem vários recursos para ameaçar e constranger o sujeito para que ele se submeta às nossas ordens. Agora, no centro espírita faz o quê? Não é? Vejam que a gente, eu estou falando aqui para vocês de autonomia, mas se vocês pensarem um pouco sobre a doutrina espírita é uma proposta muito autônoma. Porque a Igreja Católica obriga os sais dos sacramentos e você tem que fazer a primeira comunhão. Senão você não pode casar. Então você vai todos os dias. É uma forma de te obrigar e de te constranger, né? A sua autonomia. Agora, quando a gente tem as imagens, os santos, né? É alguém que vai te salvar. Você vai lá conversar com o santo para te salvar. A lógica da doutrina espírita rompe com tudo isso. Não tem padre, não tem dono, ou não deveria, né? Em Kardec não tem padre, não tem dono, não tem quem te absolve, não tem quem resolve teus problemas, você não é obrigado a estudar, você não é obrigado nem a ir no centro espírita. Vocês conseguem enxergar como é uma proposta autônoma? Mas eu acho assim também que é uma coisa que a gente precisa sempre estar se lembrando e que a gente precisa estar se preparando cada vez mais. Se for pensar, por exemplo, um padre, que fala do padre, né? O padre se preparou por muitos anos para poder. Eu me lembro que eu quase virei freira, fiz comunhão, fiz um monte de coisa, catequese, blá. E eu me lembro que eu tinha que estudar um monte. Sim. Não, e hoje muitas escolas, para ser padre, você faz 2 faculdades hoje. Sim, que é a faculdade de filosofia e de teologia, e hoje em dia tem um monte de padres fazendo mestrado e doutorado, né? Então, a gente deveria ter um preparo muito, como é uma proposta autônoma, né? A gente deveria ter um preparo muito maior, não só em termos conceituais, mas em termos educacionais, né? Então, essa coisa do processo colaborativo, ela hoje eu digo assim com certeza para vocês, ela não está nos centros espíritas, processo colaborativo. Nós instituímos um currículo, nós instituímos os conteúdos, nós dizemos para as pessoas o que elas têm que aprender, qual é o tempo que elas têm que aprender, como que elas têm que aprender. Não existe processo colaborativo. Então, por isso, existe tão poucas pessoas que estudam doutrina espírita. Nos grupos de estudo, né? O que vocês falam aqui de ver quem que estudou, ninguém estudou. Isso não é daqui. Isso é na grande maioria dos centros espíritas. As pessoas não leram. Por quê? Porque o processo não é colaborativo. Então, pensa esses 6 itens como quanto mais itens você conseguir atender no seu grupo de estudo, maior é a chance da pessoa estar engajada e de aprender. Quanto menos itens você conseguir implantar no teu grupo de estudo, menor vai ser o engajamento e o aprendizado. Isso é básico, isso é que seria a lógica dos princípios, entende? Então, se você consegue um processo colaborativo e dar espaço para autodireção, puxa, tá indo legal. Se você consegue trabalhar com resolução de problemas, o processo colaborativo, consegue resgatar experiências anteriores e ainda deixar que o sujeito se direcione, cara, a chance dele aprender é muito grande. Se você não colocar nenhum desses, a chance dele aprender é muito, muito pequena. Vocês estão entendendo assim a lógica dos princípios? Mas eu ainda estou confusa em como fazer isso no grupo de estudo. Eu acho que porque eu ainda não essa prática. Porque a própria estrutura de grupo de estudo, ela já fere muitos desses princípios. Então, a gente precisa repensar a estrutura de grupos de estudo, que é o que eu estou começando a trazer para vocês, que é o que eu falei, por exemplo, lá em Curitiba, o que a gente faz? A gente apresenta os temas em 2 meses. Não interessa se você está 10 anos no centro espírita ou se você acabou de chegar. Você escolhe qual é o tema. O que quer dizer isso? Autodireção.
Você escolhe qual é o tema. E com isso a gente atende melhor a lógica da motivação, porque eu vou escolher aquilo que eu quero. Então veja, quando a gente abre temas e deixa as pessoas escolherem qual tema que ela é, a gente já consegue atender aqui 2 ou 3 itens talvez, porque necessidade muitas vezes já vai ser atendida. É aquilo que eu quero, é a minha necessidade, eu tenho poder de escolha. Você já atende 3 itens deixando a pessoa escolher o tema. Motivação para aprender também, né? Então veja, aí se você vai começar o teu módulo, são 8 encontros, se você vai começar o teu módulo trazendo já uma situação problema para a gente desencadear todo o estudo, atendemos já 4 itens talvez. E se dentro do tema, a partir do primeiro encontro, as pessoas puderem trazer suas questões e a gente decidir junto qual vai ser o percurso de estudo naqueles 8 encontros, você atendeu 5 elementos ali. O que faltou? Experiências anteriores. Se já no primeiro encontro você coleta o que as pessoas já sabem daquilo ali, você atendeu tudo isso. Aí as pessoas ficam assim, pô, por que funciona? Por que o Marlon faz os grupos e a evasão é tão pequena? A maioria dos grupos que eu faço vai mais gente no meio do caminho. Começa com 10 e vai 12, vai 14, porque um falou pro outro, que falou pro outro, que as pessoas... Mas não é porque é o Marlon, é porque você estuda o método. Se você estuda o método, a pessoa se engaja. Porque se o Marlon, nos lugares que eu tenho que ficar fazendo trabalho expositivo, que é uma montoeira de gente, né? Então tem lugares que eu dou cursos que é 200 pessoas, não tem espaço para falar, não tem espaço para interação, não tem espaço para ouvir as pessoas, para trocar para colaborativo, também tem um número de evasão enorme. O mesmo Marlon, que tem um grupo pequeno e que vai mais gente, também vai ter uma evasão enorme. Que foge da primeira característica que você falou, grupos pequenos. Porque foge da lógica educacional. Então, o mesmo Marlon, num modelo educacional aparece mais gente e num outro modelo educacional tem um número de evasão enorme. Porque os grupos que eu coordeno, esses de 200, continua 200 pessoas, porque eu acabo sendo bastante conhecido lá na cidade. Continua 200 pessoas, mas se você for ver a quantidade de pessoas novas que está lá e quem está desde o primeiro, nos 3 anos, é um horror, vai estar lá 20%, já fiz essas contas assim, 20% depois de 3 anos, é muito baixo. Porque é o método. Então, a gente tem um conteúdo maravilhoso, que é a doutrina espírita, mas com um método horroroso. E aí, por isso, a gente precisa investir nessa questão do método. Todo tema novo, você precisa pôr lá na tua cabecinha. Todo tema novo precisa trazer as experiências anteriores. Nós estamos falando de morte. O que as pessoas já viveram do tema morte? Como elas já viveram esse tema morte? O que elas pensam a respeito da morte? E qual é o que elas têm interesse dentro desse tema morte? Aí você já ganhou metade do grupo. E o sujeito vai sair do primeiro encontro super motivado, porque ele se sentiu parte, porque ele pôde trazer quais as questões dele, nós vamos estudar coisas que vão resolver ou vão ajudar ele a resolver suas questões. Com certeza esse cara vai estudar. Ele vai ler, eu tenho certeza que ele vai ler. Ele vai ler no ônibus, vindo para cá, se despencando, ou não vai ficar conversando porque vai estar lendo ali, terminando, porque ele está envolvido. Então, veja, são coisas que parecem pequenas, mas que vão fazer muita diferença no processo de aprendizagem. Eu entendi, tipo assim, morte, no caso, pode ser morte de, sei lá, morte de pai, de mãe, pode ser até suicídio, e pode ser também uma perda de um filho, tipo assim... Sim. Entendeu? Tipo, tem vários aspectos... Agora, se esse sujeitinho não está interessado no tema morte, não adianta querer falar com ele de morte. Ele não está interessado, a alma dele não está ali. Então vamos falar de morte com quem está interessado em morte. E quem não está interessado em morte, está interessado em quê? Se você conseguir atender os interesses das pessoas, elas vão estudar. Elas vão ler. Porque daí não é uma tarefa ter que ler para ir no centro espírita. É a minha vida. O assunto já é o incentivo para... Já é. E aí quando você começa trabalhando além do assunto, Felipe, o que você queria saber dentro disso? Quais que são as dúvidas e as tuas questões? E a gente vai vendo que as dúvidas estão ali. Gente, então, olha que interessante. Vocês estão trazendo isso. Então, para a semana que vem, vamos começar. Tem um texto muito bom que ele já vai responder metade dessas nossas questões. Vocês acham que as pessoas não vão ler? São as questões da vida delas. Como que elas não vão ler? Claro que elas vão ler. Porque a pessoa vai procurar o centro espírita porque está com problema. Claro, porque quer. Porque quer.
Então, é bem isso, ele tem uma vontade. Se ele não está lendo, porra, e ainda está vindo no centro, né? Pegou ônibus, veio lá de não sei onde, é só porque a gente não ajustou ali entre o interesse dele e o que nós estamos oferecendo. Mas ele está vindo, ele tem questões, ele tem interesses, né? É bem isso. E as pessoas leem. Agora, tá aqui o pessoal, uns interessados na morte, o outro na depressão, o outro filho cometeu suicídio, outro desequilibrado com a mediunidade. Eu digo, gente, então, nosso estudo de hoje é os antecedentes do cristianismo. Vocês leram o texto? Não. Graças a Deus que não leram. Sinal de que são adultos saudáveis, que eles estão usando o tempo deles para fazer coisas que lhes interessam e não gastando o tempo dele com outras coisas que mandaram. Entendem a lógica? E o mesmo tema, ele pode hoje não ser interessante, mas depois de semana que vem, que o meu filho morreu, agora se tornar interessante. Não existem temas que são e temas que não são interessantes. É a questão do momento, da situação de vida da pessoa. O que o Knowles faz é dizer assim, olha para o sujeito, presta atenção nele, o que ele quer aprender. O que ele já sabe sobre isso e o que ele não sabe. Qual é o interesse dele? Deixa ele fazer parte. Veja que interessante que o que ele está fazendo sai do seu próprio umbigo, de você dizer o que as pessoas têm que aprender, de você não levar em consideração o que ela já sabe. Você está falando, mas você não está levando nem em consideração o que eles já sabem. E se ele já sabe tudo que você está falando? Ou se o que você tem a falar está muito longe para engatar com o que ele já sabe? Então vejam que a nossa prática pedagógica, ela desconsidera as pessoas. Aí o que ele está dizendo, só que ele falou isso acho que é na década de 70, que ele está dizendo presta atenção, se você está num lugar de educador, é porque você quer fazer diferença na vida das pessoas. Então presta atenção nela, pergunta para ela o que ela quer aprender, pergunta para ela o que ela já sabe. Trabalha com situações que vão repercutir na vida dela, que vão ajudar na vida dela. Se você fizer estas coisas, ele vai se envolver. Parece ridículo a gente falando agora, não é? Um lugar de educador ter que dizer, olhe para o educando. Não foi o que Paulo Freire falou também, que a gente estava discutindo, né? Olhe para o educando, olhe para o sujeito. Trabalha dentro do contexto dele, adianta você ficar falando um negócio que não faz parte da vida dele, né? Quais são os exemplos que você vai trazer? Quais são as situações que você vai estudar? Mas é que às vezes dentro da casa as pessoas não estão interessadas nas pessoas. Muitas vezes elas estão interessadas de igreja, de passar as coisas. De sociedade como um todo, né? De sociedade como um todo. A gente está conversando e ninguém presta atenção na conversa do outro, né? Um está falando, a gente espera parar de falar para a gente começar a falar. E depois que a gente termina de falar, o outro continua falando, porque a gente não está fazendo trocas. Os casais não fazem trocas, né? A gente se preocupa com nota do filho, a gente não se preocupa com o sentimento, muitas vezes, né? Ou no máximo, como que foi seu dia? Pô, mas como que foi seu dia? A gente fala para qualquer um, manda mensagem, WhatsApp, né? Então, a gente vive relações muito superficiais. E aí, quando isso entra no centro espírita, vai ser superficial. Então, começa só a vir no centro espírita. Só que para o coordenador de grupo de estudo, não sei quem aqui coordena, é muito frustrante. É muito frustrante as pessoas não estudarem, as pessoas não estarem envolvidas, elas não lerem, a gente faz pergunta, ninguém responde nada, ninguém está envolvido. Isso é super frustrante. Ok? Depois desse autor, vieram vários outros, com várias outras linhas de pesquisa, com muita coisa, que hoje a gente chama, hoje faz parte de um grupo, eu estou falando só para vocês se situarem, hoje faz parte de um grupo que a gente chama de metodologias de aprendizagem ativa, tá? Os Estados Unidos é um foguete nesta área, e aí começou a desenvolver vários tipos de métodos que colocam bem na prática essas coisas. Então, há conceitos como sala de aula invertida. O professor sai do lugar de quem ensina para que o aluno seja o que ensina. Aprendizagem colaborativa. Tem vários métodos, tem várias coisas legais, tem vários recursos, tem um monte de coisas que
se vocês começarem a procurar metodologias de aprendizagem ativa, vocês vão achar um mundo de livros, de teorias, de propostas. A gente usa métodos assim super legais do tipo para levantar perguntas e demandas. Cada um entra no aplicativo e responde. Vocês vão respondendo no aplicativo e já vai aparecendo aqui no quadro o que todo mundo está respondendo, fazendo gráficos, as coisas assim, ó, fantásticas que a gente pode usar em aprendizagem ativa. Mas até o conceito aprendizagem ativa, tem gente que questiona que assim, não existe aprendizagem se não for ativo. Não existe aprendizagem passiva. Passivo não é aprendizagem. É só memorização, é só retenção de conteúdo. Então, para ser aprendizagem ativa, mas a lógica é, aprendizagem ativa, quer dizer, o sujeito precisa fazer parte do processo, ele precisa estar envolvido. E aí vocês vão ver hoje muitos autores em muitas abordagens diferentes, mas a ideia está tudo dentro desse grupo que começa com NOS, que é o sujeito tem que fazer parte do processo. E o centro espírita não pode fugir disso. Aqui nas escolas é chamado como os projetos que as crianças estão... Aprendizagem por projetos é um tipo, é uma especificidade das metodologias ativas, né? Aprendizagem por projetos, aprendizagem por resolução de problemas, sala de aula invertida, aprendizagem duplas, não sei o que. Tem um monte de hoje ideias que são diferentes autores, mas tudo dentro desse mesmo grupo do tipo, gente, ninguém vai aprender ouvindo um outro falar. Isso não vai dar. Detalhe, desde da década de 70. Tipo, 50 anos que já estão falando disso. E a gente ainda tá batendo estaca. Ok? Comecem. Vocês vão fazer o levantamento de material. Ó, tem um artigo legal, tem uns 2 livros legais. Já vê se esse livro dá para comprar, se não dá, se dá para baixar na internet, se não dá. O que vem, não precisa trazer, mas já venham com materiais, pensando que se vocês tiverem um grupinho de trabalho, vocês vão ter que compartilhar o material para estudar durante a semana, porque ao longo dessas 8 semanas, o que vai acontecer? Vocês vão estudando e vão produzindo alguma coisa. Eu vou estar aqui trocando algumas ideias com vocês, e vocês vão estudando e vão produzindo alguma coisa. Aí a gente vê, dependendo como vocês estiverem produzindo, um apresenta, deixamos assim, podemos fazer isso, deixamos 15, 20 minutos no final para cada um apresentar o que já está estudando, o que já está lendo, como que está indo, o que está fazendo. Isso seria interessante, senão você só fica com uma parte, não sabe o que é o outro está estudando. Já vamos fazer isso, de talvez trazer uns 15 minutos, 15, 20 minutos no final, para alguém já ir compartilhando alguma coisa. Ok? Hã? Um grupo só, então, semana cheia, o grupo do filosofia vai falar. Não, vocês vão ter um tempo aqui para vocês debaterem tal. E alguém já, vamos usar, talvez, vamos supor, a gente pode deixar 30 minutos final para discutir algum desses, né?